Olá, eu sou o Ricardo e nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual a relação entre o Tesouro Direto IPCA+, com os fundos imobiliários e como isso pode ajudar você a achar fundos que estão com preços mais atrativos. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é o Tesouro IPCA+. Esse é um título do Tesouro Direto que paga um determinado prazo, o valor que você investiu, mais a inflação daquele período, mais uma taxa pré-contratada. Essa taxa pré-contratada é como se fosse um ganho real, já que a inflação de todo esse período foi devolvida no final do prazo. IPCA é o índice de inflação medido pelo governo. Esse é um índice oficial. Esse título do Tesouro Direto é de baixíssimo risco, já que ele é garantido pelo governo. Os fundos imobiliários, eles já pagam rendimentos que são equivalentes a essa taxa pré-contratada. No caso dos fundos que possuem imóveis, esses imóveis eles são teoricamente corrigidos também pela inflação, por isso a comparação entre esses dois tipos de investimento. Esses dois investimentos possuem diversas semelhanças, mas uma grande diferença entre eles: o risco. O Tesouro Direto, como eu já disse, é de baixíssimo risco. Já os fundos imobiliários são de risco moderado. O risco dos fundos imobiliários é um pouco mais elevado porque os rendimentos que aquele fundo paga mensalmente vêm dos aluguéis que são recebidos dos imóveis que estão naquele fundo imobiliário. Então, se tiver qualquer tipo de problema, por exemplo, o inquilino não pagar o aluguel ou ele não quiser mais ficar naquele imóvel, aquele imóvel não vai receber os aluguéis, portanto o fundo também não vai receber aqueles aluguéis, portanto não vai ter distribuição, ou ela pode ser menor. Já no Tesouro Direto IPCA+, você só não receberá o valor investido, mais a inflação, mais a taxa pré-contratada, se o governo te der um calote. Mas, se o governo fizer isso, é porque o país inteiro já está numa situação crítica, completamente descontrolada em sentido financeiro. Se realmente chegasse numa situação dessa, muitas empresas grandes faliriam e também muitos inquilinos não conseguiriam pagar os seus aluguéis. O país todo estaria numa situação muito ruim. Então você sofreria, você seria penalizado de qualquer jeito. Por isso, o Tesouro Direto é considerado um dos investimentos mais seguros que existem. Mas aí chegamos na parte importante desse vídeo. Qual a relação do Tesouro IPCA+, com o fundo imobiliário? Para você entender melhor, imagina um investimento de baixíssimo risco que paga 10% por ano e um de médio risco que paga 10% por ano. Qual você escolheria? O de baixo risco ou o de médio risco? Com certeza o de baixo risco, já que eles pagam a mesma coisa. Agora, se fosse 11% de médio risco e 10% de baixo? Bom, mesmo assim essa diferença ainda é muito pequena, ainda vale mais a pena garantir aqui os 10%. Agora, se fosse 12% nesse daqui, aí já começa a ficar um pouco mais interessante, não é mesmo? Nesse caso específico, de acordo com o seu perfil, quanto esse de médio risco teria que pagar a mais do que o de baixo risco para valer a pena? 2%? 5%? Isso varia de cada perfil. Com esse caso que acabamos de falar, pense o seguinte: o Tesouro Direto atualmente em julho de 2018 paga aproximadamente a inflação mais 5%. Quanto que um fundo imobiliário teria que pagar a mais para ser interessante? O mercado em geral pensa mais ou menos isso. É claro que existem diversas outras variáveis, mas essa é uma bem interessante, já que são investimentos que teoricamente pagam a inflação, já que os imóveis têm aquela atualização, que acompanha mais ou menos a inflação, e uma taxa pré-contratada, que seriam os aluguéis que os rendimentos se distribuem mensalmente. A maioria dos investimentos são calculados em porcentagem. Esses rendimentos, no caso dos fundos imobiliários, também são chamados de dividend yield. Existem duas formas de você aumentar o dividend yield. Esse dividend yield é um percentual com base no valor do investimento, nesse caso do fundo imobiliário, com base no valor da cota. Para que esse percentual aumente, você tem duas opções. Ou você aumenta realmente o rendimento, aí automaticamente esse percentual vai aumentar, ou você diminui o valor da cota.
Como não é tão fácil assim aumentar o rendimento dos fundos imobiliários, já que eles estão atrelados a contratos que foram feitos com os inquilinos, o que costuma acontecer é que o valor das cotas dos fundos imobiliários eles descem, assim ficam com um dividend yield mais alto. Lembre-se que não é apenas o Tesouro IPCA+, que influencia no preço das cotas dos fundos imobiliários. Existem diversos outros fatores que não vamos falar aqui nesse vídeo, mas para você, pequeno investidor, esse pode ser um ótimo parâmetro para você saber se um fundo está caro ou barato. Existe um radar de fundos imobiliários que te dá mastigadinho qual seria o preço ideal considerando esse parâmetro. Esse radar também tem diversas outras informações que com certeza vai ajudar você a escolher qual fundo comprar esse mês. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de um outro vídeo que eu fiz falando um pouco mais sobre esse radar e também o link caso você queira fazer a sua assinatura. Se ainda ficou com dúvidas, deixe nos comentários aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like e aproveita e compartilha com seus amigos. Tchau!